Como controlar plenamente a ansiedade? Esse era um vídeo que eu estava querendo gravar. Já tinha um tempo, porque esse é um conteúdo restrito aos meus treinamentos, que derivam do meu livro Imunidade Emocional. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Lima. Eu atuo como coach há mais de 20 anos. É isso mesmo. Aí você pode pensar, é mais um coach. Não. Eu faço isso há mais de 20 anos. E tudo que eu uso no meu trabalho como Master Coach é aquilo que eu usei para reescrever a minha história. Então, se você está afim de entender como você pode dominar, controlar plenamente a ansiedade, fica aqui, deixa o preconceito de lado contra o coach aqui, que com orgulho bate no peito e fala o que é, porque hoje em dia tem bilhões de formações aí de um final de semana, de um dia até, é vergonhoso isso. Sério, sinceramente, dá vergonha ali, sabe? Porque uma formação, para você se formar, demanda tempo. A minha formação tem 3 meses iniciais, mais acesso vitalício às aulas ao vivo. Por quê? Porque é uma grande responsabilidade. O coach é aquela pessoa que vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. Sabe, o sujeito que você contrata para te ajudar a destravar aqui dentro e chegar onde você quer chegar. É o objetivo de sucesso, é o compromisso com o objetivo de sucesso. E a ansiedade é uma das grandes travas. Para mim, a ansiedade, ela não é o mal do século. A ansiedade não é algo muito ruim na sua vida apenas. A ansiedade, ela é o pior inimigo da tua vida, do teu sucesso, da tua felicidade, da tua prosperidade, da realização dos seus sonhos. Pense no inimigo, o nome dele é ansiedade, na tua vida. Eu acredito que nada vai ser mais prejudicial para você do que esse negocinho chamado ansiedade. E como que eu sei disso? Porque eu já vivenciei essa história. Deixa eu sentar aqui na rede, né, pra gente conversar. Não relaxa que a luz te acha, tá bom? Eu já vivenciei. Uau! Pera aí que agora tá em geral. Pô, será que vale o código do vinho? Não, eu vou deixar. Depois a Mariana vai ser dita ou se fica. Tá aí, eu vou pedir pra Mariana deixar essa partezinha da minha queda aqui. Ela viu uma queda mesmo. Porque eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. E esse é um primeiro item. Deixa eu só ajeitar o tripé aqui pra gente poder conversar, né? Eu com a mão liberada, pra poder falar com você. Esse é um primeiro item que... Você viu? Tá tudo bem aí? Eu espero que esse vento não esteja pegando no microfone do celular, né? Moleque. Vem pra cá. Chega pra cá. Beleza. Então, ó, esse é o primeiro item que me ajudou a me libertar da ansiedade. Tá? Então, se você quer ter um passo a passo, o primeiro passo é você entender que você não precisa ser perfeito. Porque de onde vem a ansiedade? Ela vem da culpa, da cobrança interna excessiva, de como você interpreta aquilo que acontece contigo na tua vida. Então, um primeiro passo, se você falar assim, Felipe, como é que eu faço para controlar a ansiedade? E aí vem o meu livro, ó lá, 269 páginas. Deixa eu mostrar para você quantas páginas tem aqui, para você não dizer que é mentira minha. Aqui, ó, 200... Vai, rapaz, focaliza esse negócio aí. 269 páginas. Meu quarto livro, eu sou um ex-burro, que já escreveu 4 livros. Imunidade emocional. Isso aqui vai além da inteligência emocional. Sem isso, a sua inteligência emocional vai pro saco. Você perde a imunidade física, a inteligência não serve para nada. Você pega a pessoa mais inteligente do mundo, sem imunidade ela vai adoecer e vai travar. É o que acontece quando a gente perde a imunidade emocional. E aí, vamos para frente. Eu escrevi esse livro aí com tudo que eu aprendi rasgando minha carta de suicídio. Porque eu me via afundado em tantos problemas na minha vida que aquilo me destruía, aquilo me desgastava. E qual foi o primeiro passo para que eu conseguisse sair do buraco? Eu comecei a entender que o que estava me destruindo na vida não era o que dava errado. Era a forma como eu me culpava. Então, eu sempre pergunto para as pessoas, e é uma pergunta muito bacana, para você se fazer. Do que você precisa se perdoar? Escreve aqui embaixo nos comentários do vídeo. Do que você precisa se perdoar? E acredite, tem coisa que você se culpa que você nem se lembra. Uma vez eu estava acompanhando um cara que estava buscando sucesso para a prova de juiz. São dois perfis que eu ajudo muito, empreendedores e concurseiro.
pessoal que busca sucesso em prova, concurso, exame da OAB, residência médica e as pessoas que empreendem. Porque é engraçado, são desafios muito similares. E esse sujeito, ele procrastinava o tempo todo, sabe? Procrastinava. Ele falava, Felipe, eu gosto de estudar, eu quero ser juiz. É o meu sonho, sabe? E as pessoas falam, se for importante para você, você vai fazer acontecer. Só que ele travava. E eu passei para ele várias técnicas de aprendizagem, fizemos um planejamento incrível. Na verdade, eu ajudei ele a desenvolver essa capacidade de se organizar e se planejar. Para ele ter autonomia. Não é ninguém que vai fazer um planejamento para você que isso vai ser mais efetivo, mais eficaz, sabe? Coach que fala para você que vai fazer um planejamento para você, ele não está sendo coach, sabe? Ele está sendo o cara que faz por você. Coach não é fazer por você. Coach não é incentivo. Coach não é motivacional. Não é autoajuda. É um alinhamento interno para você ficar bem e que nada te destrua, para que você se torne uma pessoa inabalável, entristecível, indestrutível. E ainda que você caia, você vai conseguir se levantar para correr atrás e realizar os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. Então esse sujeito me contratou porque ele tinha um sonho para realizar. Ele queria ser juiz. Assim como outras pessoas me contratam porque querem ter uma empresa de sucesso. E aí, eu cheguei para o sujeito e falei assim, vem cá, do que você precisa se perdoar? E eu pedi para você escrever aqui embaixo, eu vou pedir que você escreva mesmo, tá? Do que você precisa se perdoar? E ele não sabia dizer, ele falou, não, nunca matei ninguém, nunca fiz nada de errado. Eu perguntei de novo, o que você precisa se perdoar? E ele falou, eu não sei se tem a ver, sabe? Eu tenho uma coisa para trás, assim, mas tem 8 anos. E eu perguntei de novo, do que você precisa se perdoar? E aí a lágrima caiu no canto do olho, sabe? Aquilo estava guardado num canto assim, bem escondido. Tá ventando. Não sei se tá pegando aí. Eu preciso me perdoar que tá ventando. Você me perdoa? Então, esse cara, ele chegou pra mim e falou, pô, Felipe, eu preciso me perdoar que... E aí ele já tava chorando muito. Ele chorando bastante, sabe? Chorando assim que a lágrima caía com força. E ele falou, eu preciso me perdoar. Caraca, eu nem lembrava dessa história. Eu preciso me perdoar que um dia eu estava pronto para ser aprovado, para fazer uma prova, na época do vestibular. E eu simplesmente perdi a hora da prova, não fiz a prova, e eu cheguei em casa mais cedo. Eu vi o portão fechar e eu perguntei para ele, como você se sentiu quando você viu o portão fechar? E essa é a pergunta de ouro, sabe? Como você se sente? Porque com esse é o primeiro grande passo. Como você se sente? E quando você percebe a ansiedade, você pode dar as boas-vindas para ela e falar, seja bem-vinda à ansiedade. Porque na hora que você fala, seja bem-vinda à ansiedade, é como se você pegasse aqui assim na camisa, sabe, da ansiedade. É como se você entendesse o que está causando ansiedade, porque normalmente você está irritado e nem sabe por quê, você está angustiado, não sabe por quê, você não lembra, você está com um aperto no coração e você não consegue nem entender por que você está com esse aperto no coração. É uma culpa, é uma raiva, é a impaciência, o medo, são os medos. Meu Deus do céu, o medo é a grande fonte de origem, né, que gera uma ansiedade gigantesca. O medo te trava na vida. E quando eu escrevi esse carinha aqui, eu desenvolvi um método que me permite, e que eu ajudo outras pessoas a fazer isso, a viver uma vida de medo zero. E amanhã vai surgir um medo novo e eu vou aprender a dominar ele. Por alguns minutos ele vai conseguir me pegar. Ele me pega. Mas não demora muito não. E aí eu domino ele e volto a viver uma vida livre de medo. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de perder meu pai, eu não tenho medo que ninguém morra, isso não é frieza. Eu amo as pessoas, eu me apego, eu me dou, eu vivo, sabe? Eu sou um cara apaixonado pela vida, por viver, de encontrar a alegria de viver, de amar as outras pessoas, de me amar, do jeito que eu sou, imperfeito. Então, quando esse sujeito contou para mim, né, que ele voltou para casa, e eu perguntei para ele, como você se sentiu quando você contou pro seu pai que você perdeu a hora da prova? Aí que ele desabou de chorar e ele falou, cara, meu pai passou uma semana sem falar comigo, meu pai não me disse uma palavra. Inconscientemente, toda a frustração do passado programa a tua mente para você evitar ela. Então, imagina que o medo é o fogo, a culpa é o gás.
E tudo aquilo que você se culpa, por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Do que você precisa se perdoar. E às vezes a gente precisa se perdoar de não ter correspondido com as expectativas das outras pessoas, se perdoar do tempo perdido, talvez a culpa do tempo perdido que gera a outra culpa, né? A culpa da vergonha, de você sentir que cada erro seu você decepciona as outras pessoas. É a culpa das oportunidades perdidas, a culpa por não ter feito o seu melhor, a culpa pelos insucessos, a culpa, e eu vou te falar, quanto menor o erro, às vezes maior a culpa, sabe? Quanto menor o vacilo, né, e maior o prejuízo, maior a sua culpa. Então eu te pergunto, e essa é uma pergunta muito necessária, do que você precisa se perdoar? Por quê? Você não é você quando você está com medo, você trava. E onde é que o medo vai me afetar, Felipe? O medo vai fazer com que sempre você ou hesite e você não faz o que você tem que fazer, ou você vai entregar menos. Porque você não é você quando você está com fome, sneakers. E você não é você quando você está com medo. Sabe aquela frase, vai, e se der medo, vai com medo mesmo? Eu abomino. Vai, e se der medo, lê esse livro aqui, ó. Ou faz o meu treinamento da imunidade emocional, ou faz a minha formação em coaching, e aprende a dominar o medo, a zerar o medo. Eu vejo tantas vezes coaches, né, master coaches, formados na formação de um final de semana, chegar para mim e falar assim, Felipe, eu morro de medo. Morro de medo de quê, doutor coach? Eu morro de medo de atender e não conseguir ter sucesso, né, e transformar uma vida e ajudar a pessoa a superar os seus obstáculos para chegar lá no objetivo que a pessoa me contratou. Eu morro de medo de não ter clientes, eu morro de medo de não ter sucesso na vida. Porra, na tua formação, não olharam para você. É o primeiro ponto, sabe? Na minha formação eu falo, você é o seu primeiro cliente. Você tem que estar bem, para você poder ajudar o outro. A gente só dá aquilo que a gente tem. Se eu não estou bem, eu não consigo ajudar o outro. Eu vou ver o outro, a dificuldade do outro, e eu vou falar assim, eu também estou nessa aí, não consigo te ajudar. Porque eu também não superei isso. Você não precisa ser perfeito, mas você pode ser cada vez melhor. Foi o lance da minha queda aqui. Eu não preciso ser perfeito, isso é libertador, sabe? E da imunidade emocional, a gente tem 5 pilares. Que esses 5 pilares você vai aprender a usar em cima da ansiedade. Só que a ansiedade, ela é gerada, a ansiedade, ela está antes e depois de qualquer coisa ruim da tua vida. Por exemplo, quando você procrastina, você não percebe, mas você estava ansioso antes de procrastinar. E depois que você procrastina, como você se sente? Culpa. E essa culpa gera ansiedade. Entendeu? Quando você está, sei lá, cansado, preguiça, sem vontade de agir, aí você não age. Como você se sente quando você termina o dia e percebe que você não fez tudo o que você tinha que fazer, que a sua vida não está andando e que você está acumulando cada vez mais pendências e está perdendo mais tempo ainda na vida? Culpa. E a culpa alimenta os medos. A culpa é o gás, o medo é o fogo. Na hora que você aprende a dominar todos os seus medos, você vive uma vida onde você tem o direito de ser você. Você não é você quando você está com medo. Você faz as escolhas baseado no medo de ser julgado. Esse é um dos grandes medos, sabe? Tem gente que fala assim, o medo de falar em público é o maior medo das pessoas. Não é. O medo de falar em público, ele deriva apenas do medo de ser julgado. Felipe, e o medo de errar? O medo de errar está conectado com o medo de ser julgado. Você está com medo de errar e parecer ridículo. Aí você se julga previamente, você se julga que as pessoas vão te julgar. Você se julga que está ridículo na hora que você vai falar em público, na hora que você vai gravar um vídeo. Gravar um vídeo é uma coisa essencial hoje em dia. É essencial, não importa o que você faça na tua vida. Você quer ter mais sucesso? É essencial você gravar vídeo. Sabe por quê? Porque o vídeo é uma forma como você comunica para o universo. A tua verdade é a forma como você ajuda outras pessoas, é como você se conecta com outras pessoas, é como você abre portas. Eu tenho mais de 3.000 aulas gravadas, fora os vídeos do YouTube. 3.000 aulas gravadas que eu posso ajudar as outras pessoas, é um ativo. Cada aula é como se fosse uma página de um livro. E mesmo depois que eu morrer, as minhas aulas vão ficar para as pessoas, eu vou deixar de herança. Porque os meus vídeos vão permanecer. Um dia, você pode estar me vendo aqui e eu não estou mais vivo. Esse dia vai chegar, chega para todo mundo. E eu olho para a vida assim, ó, sabe? É você deixar de ser caça e passar a ser caçador. Na hora que você domina seus medos, você vai para a guerra da vida e nada e nem ninguém te ameaça. Esses dias eu gravei um vídeo, vou deixar o link aqui abaixo.
sobre timidez. Como dominar a timidez, é um vídeo de quase meia hora. Como dominar a timidez e superar o medo de ser julgado. Você tem que treinar a sua mente, tudo na vida é treino. Então, para a ansiedade é do mesmo jeito, você tem que treinar o controle da ansiedade. E a primeira coisa é você identificar, mapear tudo que te gera ansiedade. É você acordar e é na hora que você acorda, é na hora que você vai começar a agir, é na hora que você termina o dia, é na hora que você é criticado, é na hora que você vê um concorrente e você se sente ameaçado, é na hora que você... é na hora que dá errado. Porque na hora que dá errado, a gente tem um momento mágico. Na hora que você erra, errar é humano. Eu não preciso ser perfeito. Foi a primeira coisa que eu te falei nesse vídeo. Se você treinar isso, se você treinar o errar é humano, eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. E com a alegria do que eu faço hoje, eu vou fazer mais amanhã, sabe? É a grande meta, encontre a alegria de viver. E a ansiedade é você descambar para o outro lado da grande meta. A grande meta é você encontrar a alegria de viver. Sabe por quê? Porque você sempre tem muito mais razão para sorrir do que para chorar. E se você se conectar com as razões que você tem para sorrir, com os pequenos avanços, com as possibilidades, isso vai te dar energia, alegria. A ação significada energiza. Tem outra frase que eu abomino que é: disciplina é você agir mesmo sem motivação. Agir sem motivação é como você namorar sem ter vontade, sabe? É ruim. O bom é namorar com vontade, não é? O bom é você agir motivado, animado, na alegria, na força de vontade, aqui de aço puro, firme e leve. Sabe? Esse é o jeito bom de fazer as coisas na vida, é com pegada. Porque quando você age motivado, a ação significada energiza. E quanto mais você age, mais energia vai subindo. Então eu sempre falo para as pessoas que participam dos meus treinamentos, do treinamento de imunidade emocional, da minha formação em imunidade emocional, que sempre que você perceber cansaço, o cansaço se dá muito mais pela falta de controle da ansiedade, normalmente gerado pelo medo que não é dominado. O cansaço se dá muito mais pelas preocupações, pela angústia, pela impaciência, pela raiva, pela culpa, e tudo isso gera ansiedade, do que pela quantidade de ações do seu dia. Então, na hora em que você encontra a grande meta, sabe, que é encontrar a alegria de viver, na hora que você alcança essa grande meta, esse estado interior de felicidade, de gratidão, eu agradeço, abro o olho, eu estou grato porque eu estou vivo, eu comemoro, eu valorizo, eu tenho um carimbo, eu saio carimbando. E no final do dia eu somo quantas carimbadas eu dei. E são várias. E cada ação eu carimbo. Eu carimbo antes de agir. Talvez esse seja o grande segredo. De você valorizar a ação antes de fazer. Porque na hora que você vai estudar, e cada página que você lê, você já fica vendo quantas faltam, e você vai... Como você se sente? Escreve aqui para mim. Essa é a pergunta de ouro. Como você se sente quando você vai estudar? Como você se sente quando você vai trabalhar? Quando você vai interagir com as pessoas? Sabe? Porque você quer ter sucesso na vida, você tem que fazer duas coisas. E a ansiedade vai destruir essas duas coisas. A primeira é você ter relacionamentos. Relacionamentos estratégicos. Às vezes você tem amigo, mas você não consegue usar no bom sentido aquele relacionamento para você crescer na tua carreira. Usar no bom sentido, né? Porque você vai conversar com a pessoa e dizer assim, olha, eu quero ter sucesso nisso aqui, tu me ajuda? E algumas pessoas vão dizer não para você. Isso vai gerar ansiedade, o medo de ser julgado, o medo de ser rejeitado faz com que você nem converse com a pessoa. Então, a ansiedade, ela te trava. Ela trava a sua capacidade de ter energia, disposição física e mental, e você vai sentir um sono excessivo, e você não vai ter, sabe, pegada na vida para fazer a coisa acontecer. A ansiedade, ela vai detonar a sua concentração e a sua memória. E aí tanta gente me fala, Felipe, eu preciso aprender mapas mentais. É o tema de um dos meus livros, Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos, em coautoria com o juiz federal William Douglas. Eu tenho um livro em coautoria com o cara que eu mais admiro na vida. E a mapa mental, memorização, leitura dinâmica são extraordinários e vão te ajudar muito. Porém, a ansiedade é aquilo que te cansa, te desgasta. A insegurança vai fazer com que você desmarque a resposta certa numa prova para marcar a errada. E se você é um empreendedor, é essa ansiedade, é essa angústia que às vezes faz com que você adoeça. Sério, eu tenho amigos que depois de um lançamento de um produto novo, de alguma coisa nova, o cara adoece. Mesmo que ele ganhe dinheiro, às vezes não ganha. Aí se não ganhar, pronto, aí acabou o mundo.
Então, é esse desgaste interno. A ansiedade é como se fosse um curto-circuito que gasta uma energia desgraçada. E, às vezes, quanto maior o nível de motivação que você tem, mais você age e mais cresce a expectativa e cresce o medo de dar errado. Então, quanto maior o nível de motivação, se a ansiedade não estiver controlada, maior vai ser a frustração. Se der errado, e errar é humano. E de vez em quando vai dar errado. Por isso que eu falo que quando dá errado, você tem uma coisa que eu chamo de momento mágico. É a hora de você aprender com o erro. Na hora que dá errado, você tem duas coisas. Você tem dois caminhos. O primeiro é o julgamento. Lembra que eu perguntei para você do que você precisa se perdoar e pedi para você escrever isso aqui embaixo? O primeiro é o julgamento, é a culpa. O segundo caminho são 5 recursos da imunidade emocional juntos. O primeiro é a fé. Ela pode ser pequena. For do tamanho de um grão de mostarda. Fé é a confiança concreta. É aqui, é o que eu acredito em mim. Eu não sei qual é a sua fé. Mas se você não vive ela de forma concreta, a sua autoconfiança é muito mais baixa do que a sua fé. Geralmente eu pergunto, de 0 a 10, qual o tamanho da sua fé? As pessoas falam, minha fé é 11. E a autoconfiança? A autoconfiança é 3,5. Então você não está usando tudo que você tem de fé. E num coração cheio de fé não tem espaço para ter medo. E a minha fé me ajuda a dominar o meu medo. E eu tenho pessoas que me treinam, por isso que eu vim hoje de Batman. Porque uma criança, ela modela tudo. Os adultos também, só que às vezes a gente vai ficando velho, e eu digo velho aqui dentro, né? Velho assim, ranzinza, de julgar tanto as pessoas, que você não modela mais ninguém, você não aprende mais nada com ninguém. Você olha para a pessoa e fala assim, o que esse cara vai me ensinar? Você olha para um livro e fala, esse livro vai me ensinar nada? Você olha para uma palestra e você fala, essa palestra não vai valer nada. Você olha para um treinamento e você fala, esse treinamento não vai valer nada. Você está com um crítico interno tão juiz que você se julga todo mundo, você se afasta das pessoas que poderiam te ajudar. E eu digo isso porque eu vivi essa vida. De julgar todo mundo, de olhar para os livros e falar, pô, esse livro não vai ter nada de legal. E eu nem abri o livro para folhear. Eu olhava para um treinamento e falava, esse cara é um idiota. E hoje eu sou amigo do cara. E o cara me ajuda. E eu ajudo o cara. E tudo isso por esse crítico interno juiz. Então, tudo começa com a culpa. Lembra quando eu caí aqui, eu falei, eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. Então, eu me perdoo de ter caído. E o perdão ele tem 3 faces. Se você aprender essas 3 faces do perdão, o nível de ansiedade da sua vida vai cair muito, muito. É aquela frase que eu falei para você. Tá? Pega essa frase. Se você treinar essa frase todos os dias, e o bacana é você ter modelos que te inspiram. Tá? Por isso que eu tô de Batman. O Batman me inspira. O Hulk me inspira. O William Douglas me inspira. Jesus Cristo é meu modelo de fé. Buda é o meu modelo de paciência, que é o segundo item da imunidade emocional para controlar a ansiedade. Pai de Espírito, Rei Leônidas de Esparta ou Espírito Santo. A autovalorização é a Preta Gil, é a Ivete Sangalo, que são pessoas que sabem o seu valor. Você pode xingar à vontade, ela vai olhar para você e vai dizer assim, ó, beleza. Você pode elogiar à vontade, ela vai ficar feliz, mas ela não vai se deixar se achar mais ou menos por causa de uma crítica ou de um elogio. É uma coisa que eu aprendi com o William Douglas e que eu falei no outro vídeo da timidez e domínio de medo. Eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor, eu sou o dono da régua que me mede. Se você não me valoriza, eu me valorizo. E eu não te julgo por você não me valorizar. Porque eu não posso depender da valorização de ninguém. Uma vez uma cliente minha falou assim, pô Felipe, eu tô tão feliz porque meu pai me encheu de elogios. Eu falei, sério? Isso quer dizer que você precisa receber um monte de elogio para você ficar feliz? Você é guerreira, você é batalhadora, você está correndo atrás, você está aí na tua vida trabalhando, estudando, fazendo tudo que você pode. Aí você só passa a ficar orgulhosa depois que alguém te elogia? Você é refém do elogio do outro. E aí quando você identifica a ansiedade, as fontes de ansiedade, você dá as boas-vindas, você vai fazer uma prova, você vai ter um desafio para você enfrentar, você vai contar pro pai da namorada que ela tá grávida, você vai demitir alguém, você vai acabar o namoro, você vai fazer o que você quiser da vida. Sabe, eu olho pro meu pai e é um ponto, né? Pô, tô vendo meu pai morrer todo dia. Às vezes eu vou ver meu pai não fala um A pra mim. Meu pai tá com um Parkinson muito avançado que provoca uma demência e meu pai não dá um passo. Meu pai não anda. Então tô vendo ele definhar em cima de uma cama.
a mãozinha tremendo o tempo inteiro. E ele, às vezes, está lúcido, às vezes não, às vezes ele fala comigo, às vezes não. E eu olho para o meu pai e eu me pergunto, como é que eu me sinto olhando para o meu pai? E eu identifico a tristeza. Aí eu boto a mãozinha aqui, ó, tá aqui, ó, no meio do peito aqui, ó. E eu falo para ela, seja bem-vinda, tristeza. E tem muita gente que vai dizer, vou nada dizer esse negócio de seja bem-vindo, medo? Vou não. Mas se você não olha para o medo, na hora que você fala seja bem-vindo, já dá uma esfriada, sabe? Na hora que eu olho pro meu pai, assim, meu medo não é meu pai morrer, meu medo é do meu pai sofrer. Aí eu identifico o medo que está aqui no meio do peito e eu falo, seja bem-vindo, medo. Senta aqui, vamos conversar. E aí eu converso, eu chamo o meu modelo de fé, sabe? Eu bato o dedo de mindinho aqui, ó, fé. E o meu modelo de fé fala para mim, eu estou aqui, sabe? Ele diz para mim, eu estou aqui. E aí eu olho para o meu modelo de fé e recebo dele a fé. Eu respiro, eu puxo essa fé e encho meu coração de fé, porque num coração cheio de fé não tem espaço para ter medo. E aí eu treino essa fé. Aqui, essa é a minha âncora de chamar Jesus Cristo. Eu passo o dia inteiro batendo os dedinhos aqui, ó. E aqui eu chamo Jesus Cristo, ele me ajuda a ter fé. E a treinar, a viver de uma forma concreta essa fé. Porque tem um livro do Max Lucado que fala que ele contou que na Bíblia tem mais de 100 e tantas repetições, não tenha medo. E o segundo mandamento que Cristo falou, que mais se repete, é amai-vos uns aos outros, que parece que foi 8 vezes que ele disse isso na Bíblia. Então, se a repetição é um sinal de alguma coisa, né? O não temas é uma coisa que eu treino. E ele me treina. É como se ele fosse o meu instrutor. Lógico que, para mim, Cristo é muito mais do que um instrutor, né? Mas é como se ele fosse um amigo que está todo dia me treinando para viver a fé, para viver a confiança inabalável. E essa fé me ajuda a olhar para o meu pai morrendo e falo para mim, está na mão de Deus. E aí vem a paciência, que não por acaso está na aliança, né? Porque o cara tem que ter paciência. E a paciência me traz o entendimento de que cada coisa tem seu tempo. E com tudo que me gera ansiedade, eu lido com fé, com confiança, com tranquilidade. Mesmo que der errado, eu sei que eu sou capaz de fazer dar certo até dar certo. Eu vivo a minha fé. Eu chamo a vida para o pau. Os meus desafios, venha. Nada e nem ninguém me ameaça. Nada e nem ninguém. Às vezes eu vejo que as pessoas se ameaçam. Eu falei no vídeo da timidez lá do Domínio de Medo. Vou deixar o link embaixo. As pessoas se sentem ameaçadas com coisas ridículas, com coisas pequenas. Não é ridículo, desculpa, usei o termo errado, com coisas pequenas. Se a pessoa se sente ameaçada, é porque para ela é uma coisa pesada, tá? Mas, por exemplo, você se sente ameaçado porque o teu professor te faz uma pergunta? Sabe? Você se sente ameaçado porque um parente seu pergunta como é que estão as coisas? Você se sente ameaçado diante de coisas assim, de escolhas que você quer fazer? Que você quer empreender, você tem medo que as pessoas te julguem? Sabe? Você se sente ameaçado com coisas muito pequenas às vezes. E você está vivendo uma vida de caça e não de caçador. Por falta disso aqui, dessa imunidade. Que vem dos 5 recursos e do alinhamento das 3 partes internas. As 3 partes internas vai ficar para outro vídeo. Que é o fortalecimento, a vivência da fé, aplicada àquela ansiedade específica. A paciência para entender que cada coisa tem seu tempo, para me ajudar a persistir sem o sentimento de atraso, porque hoje em dia, de tanto que as pessoas se culpam, elas não valorizam as coisas boas que elas fazem, e aí sim elas se sentem atrasadas. Por exemplo, tem gente que fala assim, ô Felipe, eu preciso ser uma pessoa mais organizada. Ah, entendi. A falta de organização, ela vem da falta de parabéns. Olha que louco isso, né? Porque o que acontece? Como você se culpa, a culpa te cega das coisas boas que você faz. Então, como você está cego das coisas boas que você faz, você se sente atrasado na vida, parece que você não está fazendo nada. E como você se sente atrasado na vida, na hora que você vai se organizar, você sente que você não pode perder tempo, aí você sai largando tudo. E sabe qual é a consequência da desorganização? Perder mais tempo ainda. E como você se sente quando você percebe que você está desorganizado e perdendo mais tempo ainda? Culpa. E a culpa te cega das coisas boas que você faz. E aí você se sente atrasado. E aí você sente que você não pode perder tempo. Tá? Então, o vídeo daqui a pouco vai ser cortado aqui. Apareceu a mensagem para mim aqui no celular. Vamos fechar o vídeo.
Então, você precisa treinar esses 5 recursos, você precisa viver esses 5 recursos na tua vida, vivenciar, sabe? De uma forma muito concreta. A fé, a paciência, aplicada à ansiedade, a paz de espírito. Fé, paciência, paz de espírito. Ainda que eu esteja numa guerra, eu decido me manter em paz. E eu treino isso. A autovalorização, eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor, o erro não me define. A opinião do outro não me define. Eu valorizo a minha história, eu valorizo os meus erros, eu valorizo a minha tentativa. E a gentileza que é o perdão. Eu me perdoo porque errar é humano. Eu me perdoo pelos erros do passado, pelos erros do presente, pelos erros do futuro. Eu te perdoo se você me julga. Eu não mereço guardar rancor. Eu te perdoo. Eu não te julgo que você me julga. E aí eu posso receber a crítica que for. Por favor, me perdoe. Eu me livro da culpa de ter decepcionado as outras pessoas porque eu fiz o meu melhor e eu me comprometo a resolver. Na hora que você treina isso constantemente, a fé, a paciência, a paz de espírito, a autovalorização e a gentileza, aplicado especificamente para tudo que te gera ansiedade, você vive uma vida livre de ansiedade. Mas entenda que você precisa da faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Gradualmente você vai crescer nisso, tá? Além do link da aula da timidez e dos medos, eu vou deixar outro link aqui muito especial,